Deixa eu conversar com você um assunto, se você permitir, claro. Há pessoas que estão com uma situação, de repente elas perdem tal situação, seja ela até uma situação marital mesmo, ou de bens, ou negócios, e a pessoa, quando perde, a pessoa fica meio que, como diz a população, fica meio como barata tonta, não sabe o que fazer, por onde recomeçar. E essa palavrinha, recomeço, ela para muitos pode ser difícil, mas para outras pessoas nem tanto. Claro que tem que ter atitude. Bom, será que recomeçar é uma tarefa fácil ou não? A vida é cheia de encerramentos de ciclos. Muitas vezes isso acontece de forma dolorosa. É uma demissão, é o término de um relacionamento e até mesmo a perda de um ente querido. Tudo isso pode parecer situação muito difícil de se sair. Para falar bem melhor sobre isso e dizer que há caminhos, há condições de recomeço, ela volta aqui conosco após um tempinho e volta de forma presencial. A nossa especialista emocional, Giza Benchimol. Bom dia, Giza. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente agora. Estou muito feliz de estar retornando. A gente está A vivo gente aqui também. hoje, né? Poxa, a gente também é Estamos muito feliz. vivos aqui, então eu acho que esse tema é Ah, importante, sem né? dúvida. Recomeçar, né, Hoje eu Patrick? perguntei da produção lá atrás, ainda antes do jornal começar, eu vi teu nome lá, assim, eu fiquei assim, eu digo, a Giza vai participar? E aí a Luísa disse assim, vai. E ela vem presencialmente, que ela gosta de estar presencialmente. E eu disse, pô, que legal. Então, a gente fez uma abertura aqui falando o quão é difícil o recomeço. Ainda mais nessa época, né, que a gente está vivendo. Imagine aquelas pessoas que perderam entes queridos. Aquela pessoa que era ali o esteio, por exemplo. Puxa, recomeçar não deve ser fácil. A nossa mente ela precisa estar preparada, Giza Benchimol, para enfrentar mesmo recomeços? Na verdade, assim, a nossa mente ela nunca está preparada para fazer coisas novas, né? Imagina que você acorda todo dia de manhã, você já tem uma rotina. Você levanta, toma banho, escova o dente, toma café, e isso acaba entrando o que a gente chama de piloto automático do cérebro, porque aí ele gasta menos energia. Quando acontecem situações da nossa vida que saem do nosso controle, porque o nosso cérebro também quer ter controle de tudo. Quer ter controle do marido, quer ter controle no trabalho, quer ter controle nos filhos. Então, quando acontecem fatos na nossa vida que fogem do nosso controle, a gente dá uma bugada, né? Quando a gente fala assim, não sabe o que faz, aí a gente entra, às vezes, numa espiral de depressão, de tristeza, de angústia. E o que a gente tem que fazer quando essas situações chegam para a gente inesperadamente e a gente não sabe como lidar com esse novo recomeço? A primeira coisa é aceitar a situação. Porque se não está no seu controle uma mudança como a perda de um ente querido, a perda do emprego, a perda de um relacionamento que você terminou, o que está dentro do seu controle? Ah, está dentro do meu controle eu preparar um currículo mais moderno, eu falar com várias pessoas, distribuir o meu currículo, falar nas mídias sociais sobre as minhas habilidades, né? Então, o que está dentro do seu controle? Porque aquilo que está dentro do seu controle, você pode começar a agir, mesmo que seja devagar, mesmo que você esteja com dor, mas dá uma pequena ação que o universo ele vai se movimentar para você. Vai Então, se pequenas encarregar de ações. fazer a outra Isso. parte. O importante é a gente ter essa intenção verdadeira bem clara. Ah, eu quero arrumar um novo emprego. Ah, eu quero arrumar um grande amor. Mas como é que você está se cuidando primeiro? Porque para a gente encontrar um grande amor, para a gente encontrar o emprego que a gente quer, a gente precisa primeiro saber o que eu vou entregar nesse emprego. Porque o capricho, ele é o pai da prosperidade. Tudo aquilo que você tem capricho prospera. Aquilo que você não tem capricho não vai prosperar. Pois é, e é bem interessante quando você coloca isso, que nenhuma mente está preparada
para recomeçar, até porque as pessoas não esperam que aconteça, né, determinada coisa na vida da gente. Mas por que que às vezes, Giza, é muito difícil recomeçar? É difícil porque a sua mente não quer aceitar a mudança, né? A gente precisa entender, eu já falei isso várias vezes aqui, quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, a gente vê lá aquele risquinho no hospital, que ele sobe e desce, né? Ele sobe, ele desce, né? E a gente precisa entender que a vida é isso também. Ela é sobe e desce. É só a gente olhar as estações do ano. Nada é estático. A gente tem primavera, verão, outono, inverno. A gente tem a maré alta, a maré baixa, né? A gente Noite, tem dia. noite, dia. Então a gente precisa aceitar como seres humanos que essa dualidade ela existe o tempo todo. Pode ser que faz muito tempo que coisas ruins não aconteçam com você, então ótimo, maravilhoso, mas de que forma você também está aproveitando esse momento? De que forma você está colaborando com a sociedade? De que forma você está colaborando com você para que você cresça, né? Porque às vezes, Patrick, infelizmente, a gente só acorda nos momentos de dor. Nem sempre é assim, mas muitas das nossas novas rotas, né, nossa nova vida que vai começar a chegar, ela vem através de problemas e desafios que a gente enfrenta na nossa vida. Muito de nossa nova vida, ela acontece como? Ela acontece a partir de um problema, de um desafio, né? Essa nova rota que vai acontecer na nossa vida, ela vem com a perda amorosa, com a perda de um emprego, com a perda de um ente querido, com uma doença, com um divórcio, né? Às vezes com a perda de um filho. Então, esses traumas, esses momentos de dor, eles são momentos em que a gente redireciona a rota. E uma coisa na Cabala, né? Eles sempre falam o seguinte, que mesmo uma situação ruim, ela vem de Deus, né? Ela vem de algo especial, de algo muito superior que a gente não sabe, né? O que vai acontecer depois, né? Deus já sabe o que vai acontecer depois. Então, quando a gente recebe aquilo, aceita e aprende com aquela dor, novas coisas vão ser adicionadas na nossa vida. A palavra do Senhor Deus, ela diz algo do tipo, em tudo dei graças. Ponto. Aí a pessoa fala, mas como que em tudo eu vou dar graça? Como é que pode? Em tudo dei graças. E a pessoa às vezes não concorda, não aceita, mas agradece, topou ali, bateu o braço, bateu a testa. Um exemplo, não xinga, para um pouquinho, diz, obrigado, Senhor, eu te dou graças por isso, porque eu parei alguns segundinhos aqui, que eu poderia estar caminhando e cair no buraco, mas lá na frente, sei lá, imagina algo assim que é bem interessante sobre isso. E aí, Giza, dentro dessa situação, como é que com a pandemia, aliás, muitas pessoas perderam emprego, né? Puxa, uma porção de gente aí, fala-se em 14 milhões de desempregados no nosso país inteiro. Ouviram os próprios negócios fecharem, a gente tem visto aí, aluga-se, vende-se lojas que eu jamais imaginava que iriam fechar aqui por conta da crise. E se reinventar é uma alternativa nessa situação? Com certeza, né? A primeira coisa eu estava estudando essa semana, né, com um mentor meu, e ele falou o seguinte, a gente tem que, por exemplo, você perdeu o emprego, você tá com a sua loja fechada, mas você tá cheio de produto ali. O que você pode fazer para se reinventar? Pega as coisas que estão paradas na sua casa, tira a foto, bota no grupo da família e vende. Vende, só de você já vender, você vai ganhar 100, 200, 300, 400 reais, porque sempre tem alguém interessado no produto que você quer vender. Então, hoje em dia, a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, que é o celular, que são as mídias sociais, são todas essas mídias ao nosso favor. Então, desculpa, tem a ver com o que você está falando. O Rafael, que nos auxilia muito aqui quando traz o professor Takashi, desculpa, obrigado, Takashi. E o Rafael está ouvindo a gente, olha o que ele escreveu. Ele escreveu assim, o terceiro setor é um recomeço, é
quebra de É paradigmas. isso aí. A quebra de paradigma é, assim, o maior desafio do ser humano. Porque às vezes você pensa que você só vai ganhar dinheiro se você tiver um trabalho e você sair de 8 da manhã e voltar às 5 da tarde, 6 da tarde. Mas se você olhar em volta, você tem vários vizinhos. Todo mundo às vezes pede de você: ah, Dona Maria, me faça aquele bolinho que a senhora faz. Se de repente você começar a fazer seu bolo e vender com capricho, gente, vende para os vizinhos, né? Ah, inventa um pão diferente. Ah, eu costuro, faço conserto de roupa, porque agora nessa crise, né, as pessoas estão refazendo as roupas que você tem, transformando, mas aí você costura, tem uma vizinha que costura, que começa a fazer aquilo ali. Então, quais são os talentos, reconhecer os seus talentos, que de repente você nunca percebeu e que ele pode transformar em dinheiro para você? Então, vender as coisas que você tem em casa, que estão paradas, né? Isso vai dar abertura para coisas novas chegarem, né? E observar quais são os seus talentos que você possa vender. Olha, eu não vendi em casa nada não, mas eu peguei os brinquedinhos quebrados do Fernando Neto, tava tudo quebrado, não serviu mais para nada, quebrado mesmo. Sim. E eu coloquei todos dentro de um determinado recipiente. Ele viu. E quem disse que ele deixou jogar? E eu falei, mas não funciona mais. Não, é meu. É meu. Aí eu, tá bom, deixei ele esquecer. Quando ele esqueceu, eu peguei tudinho, botei dentro de outro saco, já tirei dali, já foi pro lixo. Porque quebrou. Sim. E ele não cuidou, mas é uma criança, enfim, Sim. eu também, como mãe, não cuidei. Aconteceu. Mas é bem interessante isso. Para a gente encerrar, que o nosso tempo já está bem em cima, qual a dica que você dá para aquela pessoa que ainda acha que não vai conseguir recomeçar? Principalmente porque perdeu alguém e acha que não, eu estou para baixo, não chega perto de mim, fica por aí, deixa eu viver esse sofrimento. Na verdade, assim, Patrick, a gente precisa sempre viver o luto, né, daquilo que a gente está passando, né? Se você teve a perda de um ente querido, você vai viver o luto, né, daquela dor, daquele sofrimento, da saudade. Mas comece a substituir essa dor pela gratidão de você ter podido conviver com essa pessoa, né? Tem tanta gente que às vezes nunca conviveu com um pai, tem gente que nunca conviveu com uma mãe, né? Então, se você perdeu alguém da sua família, né? Honrar e olhar com gratidão o tempo que você pôde conviver com aquela pessoa e entender que existe uma coisa que dentro do ser humano que a gente nunca pode perder, que é a fé. Acreditar que coisas boas vão voltar a acontecer. Se você olhar toda a história da sua vida, você já teve momentos que às vezes foram até mais desafiadores do que essa perda desse emprego nesse momento. E que você conseguiu continuar e dar a volta por cima. E uma outra coisa que eu digo, hoje em dia, né, Patrick, a gente tem acesso a tanta informação pela internet. Então, procure ouvir orações, procure ouvir depoimentos de pessoas que superaram, né? Procure mentores que possam te ajudar. Se você não está conseguindo sair sozinho, peça ajuda, porque pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal de sabedoria. É isso. Quero agradecê-la pela sua vinda aqui e também por esse caderno em tonalidades amazônicas. O verde mais verde do mundo está aqui na Amazônia, tá? E que é um caderno que tem um dos pássaros que a gente admira muito. Isso aqui eu acho que é uma arara. Isso. É uma arara? É uma arara, É uma arara arara. azul. É uma arara azul, mas segurando algo rosa. É um tecido simbolizando a comunicação não verbal, que é como a gente se apresenta para as pessoas. E eu não sabia, soube hoje, pela própria Giza Benchimol, que a arara, ela é uma espécie de símbolo da comunicação. Olha que legal, eu conheci a arara como a única ave que respeita lá o seu parceiro. Se morrer o parceiro da arara, ela não fica com outro, não. Ela fica sozinha. E a gente precisa aprender muito com a dona Arara, né? E o seu araro também. Será que tem esse nome, araro? Deve ter. Obrigado, viu, Giza, por esse caderno, que só de eu olhar para ele eu já sinto uma paz. Muito bonito, ó, muito legal. É isso aí, está escrito dreaming, né? Que é continue sonhando, né? Para você anotar. Isso é muito importante, gente, a gente voltar a sonhar. Então, coloquem as metas, né? Do que você quer para sua vida, mesmo que pareça que seja impossível. Imagine um lugar onde tudo é possível e você escreve todos os seus sonhos.
Esse livro aqui, você não vai encontrar em lugares por aí, não. Ela mandou fazer esse livro. Esse livro não, esse caderno. Ela mandou fazer esse caderno. Tá aqui, Giza Benchimol, bem pequenininho aqui atrás. Você vê que ela não quis aparecer, não colocou a capa aqui, não. A capa ela colocou a arara segurando um lenço e a palavra dreaming. Vai sonhando. E ao sonhar, pega esse caderninho, escreve lá o teu sonho, coloca a data lá direitinho. Acho que é para isso, né? É isso mesmo. Obrigado. Prazer em estar com vocês. Deus Essa é a abençoe. Giza Benchimol aqui com a gente.